Os mais velhos, pessoas do interior que moram na roça ou fazenda, costumam contar muitas histórias, lendas e aparições, capazes de causar bastante medo em quem as escuta. Dizem que às 3 horas da manhã é o horário em que os portais do submundo se abrem, e nisso, entidades e maldições espirituais são soltas sobre a terra. O folclore brasileiro possui muitas tradições, mitos, lendas e expressões culturais que refletem a diversidade étnica e cultural do país. A lenda do Saci, da Cuca e também do Boto são lendas mais populares e frequentemente contadas pelos adultos. Porém, o folclore tem um lado sombrio, um lado que talvez você não conheça, com várias outras histórias ocultas que muitos não sabem. A lenda diz que há um homem chamado Caboclo d'Água que vive no fundo das águas do Rio São Francisco, dentro de uma gruta. O caboclo costuma ir até a superfície do rio para causar problemas aos pescadores. Ele é conhecido por criar tempestades, virar embarcações e formar fortes correntezas para aqueles que poluem o rio e pescam de forma irresponsável. Porém, ele ajuda aqueles que respeitam e protegem o ambiente. Sua gruta no rio possui uma vasta quantidade de ouro, mas é quase impossível chegar lá para pegar. Contadores de lendas e pescadores dizem que todos aqueles que tentaram ir ao fundo do rio para pegar o ouro acabaram não voltando mais. A lenda fala que o Caboclo d'Água é um homem adulto, bastante forte e também assustador, e seu corpo possui partes de peixe. Sua pele é bastante resistente, pois ele não é apenas um ser humano normal, mas sim um ser com capacidades sobrenaturais que vive nas profundezas do rio. E como eu mencionei, ao ir até a superfície do rio, ele costuma afundar os barcos dos pescadores, espantar os peixes e agir de forma violenta, arrastando os banhistas, afogando-os e levando os corpos das vítimas para seu lar, o fundo do rio. Então, se você estiver banhando ou pescando no rio, tome bastante cuidado com suas ações. Talvez o pior te aguarde. A lenda do Curupira é uma das mais famosas do folclore brasileiro, tão popular quanto a lenda do Saci, mas o Curupira tem um lado um pouco assustador. O Curupira é descrito como de baixa estatura, com cabelos vermelhos, dentes verdes e os pés virados para trás, além de possuir grande força física. Sendo o protetor da floresta, o Curupira é contra todos aqueles que oferecem risco ao seu habitat. Os próprios indígenas o temiam. Os indígenas diziam que o Curupira colocava medo naqueles que tinham más intenções, fazendo com que pessoas que entravam na floresta para caçar e derrubar árvores simplesmente desaparecessem. Ele também fazia as pessoas se perderem na floresta, confundindo-as e fazendo-as se desorientarem. Para chamar a atenção e ao mesmo tempo atormentar, o Curupira tinha o hábito de assoviar para os caçadores. Encontrá-lo no meio da floresta é praticamente impossível, pois seus pés virados para trás confundem a sua localização. Ele tem muita experiência na mata, e para encontrá-lo é necessário se esconder discretamente. O Curupira não se encontra em lugares com muita presença humana, a não ser que alguém entre na mata com a intenção de causar danos, caçar ou prejudicar a floresta. A lenda fala que a cabra cabriola é um animal monstruoso que invadia casas para comer crianças que se comportavam mal e desobedeciam os pais. A cabra cabriola é um ser medonho, um animal com aparência de cabra, frequentemente descrita como uma cabra comum, mas com características sobrenaturais. Em algumas versões, ela pode aparecer como uma cabra normal, mas com olhos brilhantes e comportamento estranho, ou como um ser monstruoso que come crianças. Em outras histórias, ela se transforma em uma mulher bonita ou em um ser híbrido, com características humanas e de cabra. A lenda diz que quando uma criança se comportava mal, desobedecia os pais ou começava a chorar, a cabra cabriola aparecia para levá-la embora. Não recomendo contar essa história para nenhuma criança, pois pode causar traumas, a não ser que essa seja a sua intenção. O encourado vive na noite, possui hábitos noturnos e sua roupa é completamente de couro, exalando um mau cheiro de sangue.
Sua presença causa medo e também respeito. Assim como outros vampiros, ele só entra em casas se for convidado. Ele prefere atacar pessoas que não frequentam a igreja e sabe muito bem quem são essas pessoas. A lenda diz que, por onde ele passa, os animais ficam inquietos, os cachorros não saem de casa por medo e ficam gemendo. As galinhas param de botar e não conseguem comer. Até os pássaros voam para bem alto para não serem vistos. Ao pressentir a presença do encourado, os moradores têm o costume de sacrificar algum animal, com o intuito de fazê-lo ir embora. Dizem que, no passado, havia sacrifícios de pessoas indesejáveis, como criminosos e até crianças. Porém, acredita-se que basta oferecer uma galinha preta ou até mesmo um galo vermelho em troca. A oferenda deve ser pendurada na entrada principal da cidade, pois o encourado só entra pela porta da frente. A caipora é uma entidade do folclore brasileiro que vive nas florestas e atua na proteção e preservação da natureza. Geralmente descrita como um ser pequeno e de aparência variada, incluindo pele escura e pelos, ela pode ter um aspecto mais humano com elementos naturais. Conhecida por ser travessa e enganadora, a caipora prega peças em quem desrespeita o meio ambiente, protegendo a fauna e flora da exploração excessiva. Ela tem um profundo conhecimento das matas e pode fazer com que as pessoas se percam ou sofram pequenos acidentes para desencorajá-las a explorar predatoriamente. No entanto, também pode ajudar aqueles que tratam a natureza com respeito. A lenda da pisadeira é uma das mais assustadoras do folclore brasileiro. A lenda diz que a pisadeira é uma mulher de aparência bastante assustadora. Além de ser alta e magra, ela possui unhas grandes e dedos compridos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido e curvado para baixo, e queixo bem grande. A pisadeira é descrita com cabelos brancos e bagunçados. Seu olhar transmite uma sensação de medo e pavor, assim como suas gargalhadas, que mostram seus dentes verdes. A lenda diz que a pisadeira gosta de ficar no telhado das casas, observando as pessoas lá dentro. Depois do jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela desce do telhado, pois é nesse momento que ela sai do esconderijo para fazer o que faz de melhor: pisar no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. A pessoa consegue ver tudo o que está acontecendo de forma consciente, causando enorme desespero em sua vítima, pois não consegue, de forma alguma, sair daquela situação terrível. O boitatá é frequentemente descrito como uma enorme cobra ou serpente que emite um brilho intenso, parecido com fogo. Esse brilho é muitas vezes interpretado como uma chama ou uma luz avermelhada, o que faz com que a serpente pareça incandescente. A origem do boitatá está frequentemente ligada a histórias de punição e proteção. Em algumas versões, a serpente é um espírito da natureza, ou uma entidade sobrenatural que protege as florestas, campos e rios dos invasores e dos destruidores do meio ambiente. Em outras versões, o boitatá é um espírito vingativo que pune aqueles que queimam as florestas ou fazem mal ao meio ambiente. O boitatá pode se transformar em um tronco em chamas para enganar e queimar os invasores, caçadores e também aqueles que destroem a floresta. A lenda a seguir é uma que eu escutava os mais velhos contarem. Corpo Seco é um ser amaldiçoado que faz parte do folclore brasileiro. Ele é uma espécie de morto-vivo que vaga pela terra, causando medo e terror nas pessoas, e que assumiu tal condição por conta dos pecados que cometeu durante sua vida.
Quando era vivo, ele era uma pessoa muito má e cometia muitos pecados. As maldades que ele cometeu eram tão grandes que, quando faleceu, nem o céu nem o inferno aceitaram sua alma. Ao ser rejeitado, ele foi cuspido para fora da terra, sendo condenado a vagar pela terra como forma de punição. Sua aparência causa medo em qualquer um. Ele possui um corpo ressecado, que é resumido em ossos e couro, além de unhas e cabelos grandes. Seus pecados variam muito. Alguns dizem que ele era muito cruel com sua mãe e até a matou, enquanto outros dizem que corpo seco foi alguém que fez uma promessa a Deus e acabou não cumprindo. Dizem que ele costuma vagar em lotes vazios e encruzilhadas durante a noite, manifestando-se através de gritos, choros e gemidos terríveis. Muitas famílias temiam sua presença e até organizavam missas com a intenção de afastá-lo para bem longe. A Cuca é geralmente descrita como uma bruxa velha e feia com características de réptil. Ela pode ter a aparência de uma mulher com longas garras, dentes afiados e uma pele que pode ser escamosa ou enrugada. Em algumas versões, ela é retratada com cabeça de jacaré ou com uma aparência mista entre uma velha e um monstro. Ela é frequentemente associada ao ato de sequestrar crianças que se comportam mal ou que não obedecem aos pais. Segundo a lenda, a Cuca vaga pela noite em busca de crianças desobedientes, e sua presença é um motivo para que os pequenos se comportem bem. A principal motivação da Cuca é capturar crianças que ela leva para seu esconderijo, geralmente com o intuito de devorá-las. Ela é usada pelos pais como um bicho-papão para incentivar o bom comportamento das crianças, mas além disso, a Cuca possui poderes sobrenaturais que a tornam ainda mais temível. Em algumas versões, ela pode se transformar em diferentes animais, como uma ave de rapina, e tem habilidades mágicas que a ajudam a capturar suas vítimas. Essas histórias são contadas principalmente por pessoas que residem no interior, pois elas já passaram por experiências aterrorizantes em tempos passados, e com isso, compartilham suas histórias de vida com outros como forma de aviso sobre entidades, aparições bizarras e coisas medonhas. Não somos os únicos que habitam a Terra, pois ela é um lugar que guarda muitos segredos e muitos deles estão no passado.